Saúdo a amada igreja na paz do Senhor e todos os irmãos que estão nos assistindo, seja ao vivo ou seja por meio de gravação. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você neste momento. Essa campanha que os nossos irmãos estão fazendo no culto da vitória já está na terceira semana. Em tempo de crise, vivendo o sobrenatural. Deus, Ele sempre cuida dos seus. A gente sabe que Deus, Ele promete bênçãos. Ele não promete ausências de dificuldade, né? Ao abrir aqui o nosso culto, o pastor Marco Pardi, ele fez a leitura do Salmo 91. E o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar na sombra do Onipotente. Mas ele disse assim: mas as setas vão estar voando. A dificuldade, o inimigo, vai cair 1000 ao teu lado, vai tendo muita dificuldade. Mas lá pelo versículo 6 ou 7 ele diz assim: mas se você continuar no abrigo do Altíssimo, ele vai te socorrer. O segredo de viver o sobrenatural em meio à crise é onde você está. E entender que muitas vezes a crise vem sobre a nossa vida porque Deus quer nos levar mais à frente. Sabe, quando o pastor falou comigo já no começo da campanha, não pude estar aqui na abertura, este tema, eu pensei, o que falar sobre, em meio à crise, vivendo o sobrenatural? Nós, como cristãos, muitas vezes nós temos dificuldade de viver a crise. Nós olhamos para a crise como algo ruim. Mas a crise não é algo ruim. Que é isso, pastor? Isso é contrário ao entendimento? Não. A Bíblia diz que Deus sempre chama pessoas e usa pessoas em momento de crise. É no momento de crise que Deus se revela na nossa vida. Eu gostaria de ver com os irmãos aqui e tentar responder algo que muitas vezes nós nos questionamos. Por que eu estou onde estou? Por que estou passando o que estou passando? Nós muitas vezes questionamos a crise, queremos viver o sobrenatural. Mas o sobrenatural só é possível na nossa vida quando nós obedecemos a ordem do Senhor e o que Ele tem para nossas vidas. E aí eu fui dar uma lida na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre faz obras na crise. A Bíblia diz que estava uma grande crise lá no Gênesis capítulo 22, se não foge a memória. Isaac está na terra que não é a terra dele, e a Bíblia diz que tem uma seca, e Deus disse assim: pode plantar, que vai dar. E a Bíblia diz que Isaac planta, e no mesmo ano ele colhe 100 vezes mais. Mas olha, ele teve que plantar. Nós queremos colher o sobrenatural, mas às vezes não entendemos que tem coisas que temos que fazer. A Bíblia diz que Deus chama um profeta muito conhecido, por nome de Elias, em um momento que Israel estava em crise. E ele chega com uma mensagem e diz: olha, Acabe, você tem desafiado a Deus. Deus diz que como rei, você não deveria confiar nos outros deuses e abandonar o Senhor. Aquele que disse que prometeu que daria terra aos descendentes de Abraão e cuidaria de vocês. Você e a sua esposa têm abandonado a Deus e têm feito com que o povo de Israel tenha abandonado. Deus vai provar vocês. Deus vai fechar o céu e não vai chover por 3 anos. Ficar sem chuva já era algo normal para eles. Eles passavam um período de seca muito maior do que nós temos aqui. Mas Deus estava querendo provar para eles que eles precisavam deixar de depender daquilo que eles achavam que era a solução deles, a chuva. E aí Baal era considerado o deus da fertilidade. E eles estavam confiando nessas coisas em vez de confiar no Deus que pode todas as coisas. A crise, a Bíblia diz que Deus manda o sol e manda a chuva sobre todos. E muitas vezes, Deus coloca uma crise na nossa vida para que nós venhamos viver o sobrenatural. Mas como nós vamos reagir à situação é que vai dizer a diferença. A Bíblia diz que Deus disse para Elias: vai e fala para Acabe. Elias vai, capítulo 17, um texto muito conhecido. Do nada, nós não sabemos nada de Elias, de repente ele aparece, entrega essa mensagem: não vai chover, senão quando Deus me der a ordem. Mas o versículo 2 diz assim, eu vou ler na versão NVI:
Depois disto, veio a palavra de Deus a ele de novo. Mesmo ele profetizando a crise, a Bíblia diz que Deus vem e fala com ele, ó, sai daqui e vai para o leste e se esconde lá, perto do riacho do Querite, que está ao leste do Jordão. Porque lá você vai beber do riacho, e eu já dei ordem para os corvos que te alimentem lá. Não é aqui, é lá. A provisão de Deus, o sobrenatural na nossa vida, sempre depende da nossa obediência. O que é? Algo que eu preciso fazer no natural. O sobrenatural reage a como nós fizemos, ou como nós usamos a palavra de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que o céu, ele tem um limite inesgotável. A tua bênção já está garantida, vai depender da tua reação. Lembra do capítulo 4 de 2 Reis? O profeta disse, olha, vai e pega vasos emprestados e muitos, e entra dentro da tua casa. Porque quanto mais vaso você conseguir, maior vai ser o milagre. Porque a reserva de Deus é ilimitada. Vai depender da nossa fé. O sobrenatural, ele está disponível. A Bíblia diz que em Cristo, Deus nos dá todas as bênçãos necessárias. Sabe, nós gostamos muito do capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar para o meu bem, mas nós não entendemos que quando Deus diz que todas as coisas cooperam, é as boas e as ruins. Mas no versículo 32, um dos meus versículos favoritos de Romanos, Deus disse assim, mas Deus, que não poupou o seu Filho Jesus, mas antes entregou ele por nós, também nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tem Cristo, tem tudo. Se nós entendermos que a nossa obediência vai nos colocar no lugar da provisão de Deus, e é lá que Ele quer. Eu não sei qual que é o seu lar, mas Deus tem um lar para você. A crise, ela vem para nos levar a sair do lugar, e a Bíblia Deus diz, que Jesus disse lá no capítulo 4, se não me foge a memória, de Lucas, Deus disse assim, olha, de todas as viúvas que tinha na terra de Israel e na região, Deus mandou ele para uma única, que não era do povo de Israel. Porque Deus queria fazer algo, mas ela lá. Mas antes de chegar na viúva, que ia sustentar ele, por 3 anos, ele tinha que passar por o quê? Pelo Querite. Querite é um lugar provisório. Deus muitas vezes, ele fala como Abraão para nós. Ele disse, olha, vai até lá, porque lá eu vou te mostrar o que eu quero fazer. Deus, ele não nos fala o que vai acontecer. Ele vai nos dando pouco a pouco. Ele vai nos provando. Deus disse, ó, vai lá para o Querite, porque eu vou cuidar de você. Sabe, já estava começando a seca. A palavra já foi lançada. E a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Mas sabe o que é mais lindo? Israel já estava começando a viver a crise, mas Deus diz, Elias, eu tenho um lugar para você em meio à crise. Quantos aqui acreditam que Deus pode nos guardar, nos proteger? Deus tem um lugar seguro, mesmo que a nação esteja passando por situação econômica, mesmo que esteja um mal sobressaindo sobre a terra, Deus pode sustentar o seu povo. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus usa aquilo que nós achamos fora do comum para nos tirar da nossa posição confortável, muitas vezes, de viver confiando daquilo que nós temos. O povo de Israel confiava que a chuva ia vir, e começavam a achar que era Baal que estava mandando a chuva. E Deus muitas vezes, ele desafia aquilo que nós consideramos o nosso sustento. Sabe que tem vezes que Deus fecha a porta de emprego? Para que nós não venhamos confiar no emprego, mas que venhamos confiar naquele que nos deu o emprego, que é poderoso para nos dar outro emprego. Muitas vezes nós confiamos, sabe o que Deus diz? Deus diz para o povo de Israel, eu vou fechar a atmosfera para abrir o céu. Como assim, pastor? Ele diz, não, vocês estão confiando na chuva, mas vocês devem confiar naquele que manda a chuva. Vocês estão preocupados com coisas pequenas, e Deus diz, eu quero levar vocês a coisas maiores. Por quê? Deus precisa muitas vezes destronar aquilo que nós colocamos como a nossa dependência. Eu sou funcionário público. Eu sou empresário. Eu tenho uma firma que está indo muito bem. De repente Deus fecha as portas. Por quê? Porque nós deixamos de confiar nele. A crise vem para mostrar
quem Deus é na nossa vida e como nós estamos agindo em meio ao que o Deus tem para nós. Baal tinha se tornado o Deus do povo de Israel. Israel tinha abandonado a Deus para confiar na fertilidade que vinha de Baal. Então diz assim, ó Deus, eu vou mostrar para você, Elias, que eu fecho o céu, esse céu atmosférico, para vocês entenderem que eu domino todas as coisas. Mas mesmo sem chuva, eu tenho um ribeiro para você. Sabe, o ribeiro era a consequência das últimas águas que tinham vindo. O ribeiro ia secar, mas Deus disse, além do ribeiro, eu vou fazer com que os corvos venham te alimentar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui hoje? Pare de depender dos homens e comece a depender de Deus. Muitas vezes nós estamos dependendo de tantas coisas, confiando em nós mesmos, sabe? Por isso que nós precisamos entender o quê? Que nem toda seca, nem toda crise vem do diabo. A Bíblia diz que Deus colocou um espírito mau em Saul para que Davi fosse reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes Deus prepara uma situação. E por isso que nós temos que ter cuidado em quem nós demos ouvido. Davi chegou naquela batalha, cumprindo o chamado que seu pai falou para ele levar comida. E quando ele chega lá, os irmãos dele dizem, o que você está fazendo aqui? Davi não sabia, mas Deus tinha preparado uma crise. Tinha uma crise, o povo estava todo com medo do gigante. Aquela crise tinha se levantado para que Deus fosse revelado na vida de Davi. Sabe, muitas vezes nós achamos que aquilo que Deus tem para nós não é só para nós. Deus quer nos usar, mas a bênção que vai receber não somos só nós. O povo de Israel foi abençoado. Aqui neste momento, Deus estava usando Elias para dizer para o povo, olha, vocês precisam voltar a confiar mais em mim. Eu pergunto então para você, será que Deus não está cortando o teu sistema de suporte? Será que Deus não mandou o Covid para fazer com que você confie mais nele? Será que o Covid não tirou o emprego de muitas pessoas para que você não fique focado no seu emprego, mas que você foque naquele que é o dono de toda a fonte da vida? E a Bíblia diz que Deus faz isso porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele nos faz essas coisas. Mas Deus diz, mas você pode ficar ali, fica ali no Querite, porque ali no Querite eu vou te cuidar. Sabe onde é o lar? Aonde Deus quer te usar? No lugar de obediência. Por isso que nós devemos estar sempre no que a Bíblia chama de o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus pode não ser glamuroso, mas é onde Deus nos guarda. Por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esconderijo muitas vezes é um lugar difícil de entrar, mas é ali que o Senhor vai nos guardar. No versículo 5, capítulo 17, a Bíblia diz que o Senhor fazia com que o corvo ia, levava o alimento e vinha água, mas de repente, o riacho começou a secar. Note, a nação tinha desobedecido a Deus, e Deus estava punindo a nação. O profeta tinha obedecido a Deus, tinha entregado a palavra, e agora o que acontece? Por causa da palavra dele, ele mesmo está sofrendo a consequência do que ele falou. Muitas vezes, Deus nos usa para profetizar algo grande na nossa vida, mas nós não entendemos que nós podemos estar fazendo parte daquilo que é o processo para Deus fazer algo muito maior. E quando a chuva parou, sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz que um dia o ribeiro secou, o corvo não apareceu, e o lar que Deus tinha falado para Elias se tornou o seu aqui. Quando nós estamos num lugar e nós não sabemos o que fazer, nós devemos perguntar ao Senhor, para onde eu vou? O grande problema é que muitas vezes nós saímos antes do tempo, ou não perguntamos para o Senhor para onde Ele quer nos levar. O perigo é nós ficarmos tão confortável com o corvo e com o riacho, que nós não vamos experimentar outras coisas de Deus. E sabe o que Deus faz? Deus seca o riacho. Deus manda o corvo não vir, porque tudo aquilo que tira o lugar de Deus como centro na nossa vida, a prioridade, Deus começa a cortar. Mas Deus, Ele está nos provando. Se nós confiamos até o Querite,
ele diz: você pode me confiar em um certo nível. Agora você está pronto para ir um pouco mais adiante. E a Bíblia diz que Deus vem e fala com Elias outra vez. Olha só que coisa linda. Vivendo o sobrenatural em meio à crise. Era uma seca. Ele foi para o Querite. Deus manteve ele por alguns dias, mas de repente secou de novo. Mas mesmo na seca, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio a ele. Sabe, Deus pode falar conosco, mesmo no meio da crise, mesmo no momento difícil, Deus chega, e quando Deus chega, Ele chega para nos dar uma nova direção. Olha o que Deus disse para eles: Deus usa a sua necessidade para mostrar o próximo passo. Deus diz: aqui secou, agora você vai lá para Sarepta, porque lá eu tenho uma viúva que eu vou usar para te sustentar. Sabe, Deus sempre tem um lar que nós precisamos ir. Nós muitas vezes estamos tão focados no aqui e no agora, que nós esquecemos. E a Bíblia diz que Ele vai. Muitas vezes, você não entende porque você está aqui. Mas de repente, você nem queria vir para Cuiabá. Mas Deus secou alguma porta lá no outro lugar, você veio para aqui. Talvez aqui não é o seu lugar final. Talvez Deus tenha algo maior. Talvez o lugar que você está confortável naquela posição na sua empresa, mas eu digo, isso é só um degrau para aquilo que eu tenho para você. Sabe, Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Cuidar de ovelhas é só um passo para chegar no trono, mas muito mais do que o trono, Deus quer fazer em nós o quê? Homens e mulheres que têm Ele como centro da nossa vida. Porque Deus está sempre nos movendo de glória em glória. Para quê? Para que nós possamos ser moldados cada vez mais na imagem de Deus. Deus está nos moldando, Deus está trabalhando na nossa vida. E o que nós fazemos? Quando se seca aqui, quando uma porta fecha ali, nós precisamos estar focados no que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia diz que imediatamente Elias foi para Sarepta. Deus não falou como era essa viúva. Deus não disse para ele aonde ela morava, mas ele foi. O importante é nós agirmos. Mas tem muitas pessoas que estão deixando de ver o milagre, porque se Deus não der uma lista com todos os detalhes, ele não sai. Ele não sai e deixa de ver a bênção de Deus na sua vida. Porque nós não entendemos que a intenção de Deus não é só o final. A jornada é muito importante. Deus, muitas vezes, Ele trabalha com segundas intenções. Que é isso, pastor? Segunda intenção é uma expressão mundana que até parece negativa. Mas não, Deus, Ele coloca às vezes uma isca. Porque se não tiver algo, nós não vamos. Mas Deus tem algo muito maior. Mas Deus, Ele apresenta algo para dizer, olha, chega de você estar aonde você está. E enquanto nós não entendermos que Deus tem algo maior, muitas vezes nós ficamos com aquele pouquinho. Por isso que Jesus Cristo disse, é dando que se recebe. Sabe, meus irmãos, muitas vezes você deixa de receber mais do Senhor porque você não é uma pessoa de bom coração. Sabe, tem aquelas pessoas que têm o guarda-roupa dele cheio, não tem nem espaço para ganhar mais nada. Comece a limpar um pouco seu guarda-roupa, doar para essas roupas para algumas pessoas, porque Deus vai começar a te dar coisa nova. Sabe, muitas vezes a gente precisa fazer uma limpeza. Limpar nossa casa para receber coisa nova. Nós estamos nos acostumados com tanta coisa velha e Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. E Deus diz, vai, porque é lá que eu vou te sustentar. Mas sabe o que é mais interessante? Elias vai, e quando Elias chega lá, a Bíblia diz que à porta da cidade estava uma viúva catando gravetos. De todas as pessoas da cidade, de todas as viúvas que podiam estar lá, estava essa viúva. Elias vai, e os irmãos conhecem a história, a maneira que Elias conversa com ela, ela é uma pessoa que nos demonstra que respeitou a posição de Elias. Elias chega e diz para ela, olha, estou com muita sede, tenho caminhado muito tempo, tem como você trazer um copo d'água para mim? A Bíblia diz que a mulher vai para pegar. E enquanto ela está indo, Elias diz, olha, por que você não aproveita e faz um bolinho, um pãozinho para mim? Eu estou com muita fome. Neste momento, a mulher vai dizer a sua situação. Muitas vezes, nós agimos como essa mulher.
nós começamos a falar mal quando Deus usa algumas pessoas para pedir algo para nós, e nós não entendemos que é o quê? É como que aquele fósforo, é o começo, é a ignição do milagre. E nós estamos deixando de receber a nossa bênção. Mas ela disse assim, olha, você não sabe o que está acontecendo aqui. Você quer um bolo? Olha, sabe esses gravetos? Eu estou catando para fazer um fogo, para fazer um pão, um bolo com o resto da farinha que eu tenho e um pouquinho de azeite. E nós vamos comer e nós vamos morrer. Sabe, muitas vezes nós estamos com essa mulher. Nós não estamos obedientes ao que Deus está fazendo, porque nós não entendemos quando Deus nos chama para fazer algo sobrenatural. Porque nós estamos acostumados a andar por vista. E o cristão não tem que andar por vista. Mas esta mulher, que não era do povo de Deus, ela entendeu que ele era um homem de Deus. Naquele momento, Elias estava confrontando ela para prioridades. O que é prioridade na sua vida neste momento? Simplesmente comer e morrer? Ou Elias disse, ou você vai, faz algo para você, mas faz algo para mim primeiro, e espera para ver o sobrenatural na sua vida, e ver o azeite fluir, e ver a farinha da panela não faltar. Quando Elias chegou lá, ele reconheceu o quê? Eu não posso fazer o riacho correr, não posso fazer os corvos trazer alimento, não posso sustentar a viúva, mas Deus pode. Foi para isso que ele me mandou aqui. Sabe, nós precisamos entender, Deus disse, vai porque lá tem uma viúva que vai te sustentar. Vai te sustentar com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Nós precisamos muitas vezes entender o que Elias entendeu. Na verdade, Deus não mandou aqui para ela me sustentar. Deus mandou eu aqui para mim sustentar ela. Sabe, muitas vezes você acha que aquele trabalho onde você está é o que te dá o teu sustento. Mas Deus disse, não, eu te coloquei lá para te usar para salvar alguma pessoa que está precisando lá. Talvez tenha alguém lá que está morrendo, tem alguém lá que está precisando de uma necessidade. É só um passo para aquilo que eu quero fazer na sua vida. Quando ele chega lá, ele entende a vontade de Deus. Muitas vezes na nossa vida, ela não vem detalhada. E nós precisamos de discernimento. Elias teve o discernimento de Deus naquela hora, e ele entendeu que Deus tinha enviado ele para lá, para fazer uma grande obra. Por isso que você não pode construir a sua família sem Deus. Por isso que você não pode começar um negócio. Por isso que você não pode ir para a faculdade, simplesmente porque eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Não, busque a vontade de Deus na sua vida. Sabe, talvez você pode ser apenas um contador, mas como contador fazendo a vontade de Deus, você pode ser muito abençoado e abençoar muitas pessoas. Talvez fazendo medicina, você até desista no meio do curso, você fez tanto trabalho estudando para passar no vestibular, e quando chega lá você descobre que você tem medo de sangue e desmaia quando vê aquele corpo todo cortado. E Deus pode te usar de tantas outras maneiras, sabe? Deus revela para Elias que o que ele queria para ele era algo grande, era que ele pudesse sustentar aquela viúva. Talvez se fosse eu ou você, nós imaginávamos assim, Deus vai mandar Elias lá para Sarepta. Ele vai escolher uma daquela viúva. Lembra da viúva lá, da viúva não, daquela mulher lá de Sunem, que morre o filho dela? E a Bíblia diz que era uma mulher abastada, que fez uma casinha para Eliseu. A gente pensa, Deus escolheu uma mulher para sustentar Elias. Mas não, Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Porque se já fosse algo grande, nós começamos a pensar que é por causa da riqueza dela, é por causa da nossa força. Tem gente que pensa que, igual esses filmes que nós vimos aí, que Sansão era um homem muito musculoso, muito forte. Não, ao contrário, Sansão, se bobear, era mais magrinho do que eu ou alguns outros irmãos. Por quê? Era isso que chamava a atenção das pessoas. Sansão parecia alguém comum, mas era a força do Espírito de Deus na vida dele que fazia ele fazer grandes coisas. Davi não era nada se ele entendesse que não fosse a presença de Deus na vida dele. Por isso que quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. A crise vem, nós vamos perguntar para o João, para Maria, abrimos o horóscopo para ver o que é que tem para a nossa vida, vamos perguntar para esse, para aquele, esquecemos de perguntar para Deus o que ele tem para nós.
Como nós vamos viver essa crise? Como eu vou enfrentar? Como eu vou sair desta situação? Aquela mulher, ela falou, olha, não posso fazer um bolo para você, porque tudo que eu tenho é isso, e nós vamos comer e morrer. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Nós podemos dizer que tinha uma nação em crise, Israel, que tinha abandonado a Deus. Um profeta em crise, estava também acabando a água, ele estava procurando alimento. E uma viúva em crise. Deus traz todas essas crises para um ponto de conexão, para usar eles, para que o nome dele venha a ser glorificado. É no momento de crise que Deus chama as pessoas para que o nome dele venha a ser engrandecido, porque ele é o dono de todas as coisas, ele usa todas as coisas. Talvez esteja difícil na sua vida nesse momento, mas Deus está dizendo, é neste momento que eu quero fazer o sobrenatural na sua vida, é neste momento que eu quero te usar. E a mulher, ela também tem um discernimento, e ela disse, olha, eu juro pelo Senhor teu Deus, é pouca coisa que nós temos, não dá para fazer nada, mas ela disse, olha, mas segundo a tua palavra, segundo o que tu falou, eu vou fazer um bolo. Elias disse, não tenha medo, vai e faça. Elias estava tentando dizer para aquela mulher, quando você entender que o reino de Deus, a vontade de Deus, tem que estar em primeiro lugar, pode ter pouco, mas o pouco não vai faltar. Deus está tentando ensinar algumas pessoas que talvez estão nos assistindo ou estão aqui hoje, que as demais coisas Deus acrescenta quando nós cuidamos do reino dele em primeiro lugar. Mas o reino dele em primeiro lugar, o que é o reino de Deus? Tem gente que acha que o reino de Deus é a igreja. Não. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é todo lugar onde Deus reina. Tão simples assim. Deus reina na tua vida, no seu trabalho. A tua decisão no trabalho é segundo a vontade de Deus? Aquilo que você vai fazer para o seu casamento é segundo a vontade de Deus? Sabe, Deus não está dizendo, olha, eu estou em primeiro, igreja segundo, família terceiro e tal. Não, Deus está dizendo, olha, o reino de Deus, a vontade de Deus tem que reinar em primeiro lugar em tudo. No primeiro lugar da família, no primeiro lugar até mesmo da igreja, porque tem gente que vem na igreja por causa de uma bênção, não por causa de Deus. Sabe, nós precisamos entender que Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Por isso que Elias falou, você pode ir para casa, comer e esperar a morte, como você já mesmo falou, que nós vamos comer e esperar a morte. Ou você pode ir para casa e experimentar ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Parece loucura. Muitas vezes você está com aquilo que você precisa na sua mão, mas você diz, eu estou com medo, mas Deus diz, isso não é suficiente para satisfazer a minha necessidade da minha família, e Deus toca no seu coração e diz, plante esta semente no meu reino, dê uma oferta na vida de uma pessoa, faça algo para alguém, você diz, mas o que vai acontecer? Deus diz, planta, porque eu sou responsável pela colheita. Sabe, ninguém planta uma semente para colher uma semente. Sabe, uma espiga de milho, eu nem sei quantos tem, mas é muito mais vezes do que aquilo que você planta. Sabe, se aquilo que você tem não é suficiente para satisfazer a sua necessidade, planta, porque talvez você está comendo a semente e deixando de receber a colheita de Deus na sua vida. Era pouco, mas essa mulher, ela entendeu que naquele momento, o que Deus queria era fazer o azeite fluir, fazer a farinha na panela não acabar. Muitas vezes, nós estamos olhando só para nós. Eu estou numa crise, mas é no tempo de crise que nós precisamos olhar que tem pessoas que estão em situações piores que a nossa. E quando nós começamos a cuidar dessas pessoas, Deus cuida de nós. É cuidando, é fazendo algo, é no caminho da obediência que o milagre acontece. Meus irmãos, tem muita gente esperando pela água transformar em vinho. Se o povo ficasse esperando pela água transformar em vinho, ninguém tinha levado água para o mestre-sala. Jesus disse, pegue e leve. A Bíblia diz que eles tiraram a água, que eles sabiam que era água, e levaram para o mestre-sala. Sabe o que é interessante? Que a gente não sabe se o milagre aconteceu no caminho, se o milagre aconteceu na boca do mestre-sala, aonde aconteceu o milagre.
Sabe, é como Deus dizendo assim, para que você entenda que quando você vai falar alguma coisa, não é pelas suas palavras que algo grande vai acontecer. O milagre você deixa comigo. Muitas vezes você fala algo que você não entende, você diz, mas parece que aquilo que eu queria falar saiu tão diferente, eu preparei uma mensagem, eu fiz um esboço e tal, parece que não sai nada do jeito que você quer. Mas depois que você desce, alguém, meu Deus, essa palavra foi demais, era o que eu estava precisando ouvir. É água para você, a água não tem sabor, mas na boca dos outros ela pode ter gosto de vinho. Ela pode ter um gosto maravilhoso na sua vida. Sabe, Deus não disse a Elias, tem uma mulher precisando de um milagre. Mas Deus disse, eu vou te mandar lá. Porque é no lar que nós começamos a ver o milagre de Deus na sua vida. Mais uma vez eu te pergunto, será que o riacho não tem secado na sua vida? Porque Deus quer que você saia da onde você está, porque tem alguém morrendo em algum outro lugar e está pronto de comer o seu último alimento. E Deus quer usar você. Não é o que você tem, é você. Elias não foi com os bolsos cheios de farinha. Elias não foi com uma varinha mágica. Elias foi em nome do Senhor dos Exércitos. Alguém tem uma necessidade maior que a sua. E você tem um Deus que é maior do que a necessidade dessa pessoa. Nós estamos em um momento difícil. Não pare de pensar que Deus só quer beneficiar você. Eu quero dizer o contrário. Pare de pensar que Deus só quer beneficiar você. Nós pensamos, nós somos muito egoístas, nós queremos que Deus nos abençoe, e não entendemos que Deus quer nos usar, ou o trabalho que Ele tem te colocado, para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. No momento que nós reconhecemos que a razão do que Deus nos enviou lá, não é simplesmente para ganhar dinheiro, mas para que o nome dele seja glorificado, aquele trabalho começa a ser gratificante na nossa vida. Tem muita gente pulando de um lado para o outro, está como a mulher do poço de Jacó. Já teve 5 trabalhos o ano, nós estamos no meio de junho, já teve 5 trabalhos, e o que ela está agora está a ponto de perder, sabe, fica pulando de um lado para o outro, e Jesus chega para a mulher e diz assim, mulher, o problema é que você está mudando de balde, e o problema não é o balde, o problema é o poço. Você está buscando água no poço errado. Quando você buscar no poço certo, as coisas certas vão acontecer. Quando nós entendermos que nada nos traz satisfação do que está fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, tem vezes que o Senhor começa a falar comigo, sabe, eu podia estar lá nos Estados Unidos, eu ganhava em torno de $10 mil por mês. Parecia que era muita coisa, mas lá a gente gastava quase que tudo. Mas sabe, nós estamos aqui, não ganhamos nem 10% disso, mas o Senhor não tem deixado faltar. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem feito grandes coisas. Quando nós entendemos que Deus está a ponto de fazer muito mais além daquilo que pensamos, por meio daquilo que nós nos colocamos à disposição. Será que você consegue entender o porquê Deus te colocou no trabalho que você está? O porquê você nasceu na família que você nasceu? Tem gente que diz, por que eu não nasci na família Campos? Por que eu não nasci na família Taus? E isso e aquilo. Sabe, meus irmãos, você nasceu onde você nasceu por um propósito. Quando você começar a entender o propósito de Deus, que Deus quer te abençoar, não é simplesmente para o seu benefício, mas é para o benefício de outros. Ele te colocou lá, aonde você está, não por causa de você, mas por causa de outras pessoas. Por causa de outras pessoas. Por isso que você não pode dar ouvido a qualquer pessoa. Se Davi tivesse dado ouvido a seus irmãos e voltado para casa, como muita gente já falou mal de mim, montado no burrinho e voltado para casa. Mas não, Davi não deu ouvido a seus irmãos. Sabe o que Davi deu ouvido? A oportunidade. Ele disse, olha, quem é esse gigante? Ou quem é essa voz? Quem é que está falando? E eles falaram, olha, esse é um gigante que tem se levantado, está confrontando. E aí, a Bíblia diz que Deus usa Davi para vencer aquele gigante. Mas sabe quem foi abençoado? Foi a nação de Israel.
Mas só que Deus é tão poderoso que Ele nunca deixa de nos abençoar quando nós abençoamos os outros. A família de Davi foi abençoada, deixou de pagar impostos, mas Davi começou a entender o que era viver próximo do palácio, porque era onde ele iria estar. Sabe, Deus enviou Elias até ali, porque não era apenas a viúva que precisava de comida. Deus queria que toda aquela região ouvisse dizer que existe um Deus no céu, que fecha a chuva, que fecha a atmosfera e não deixa vir a chuva, mas que Ele pega uma viúva com um único filho e um profeta com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e sustenta 3 anos e meio. 3 anos e meio. Deus queria se revelar através da vida de Elias. A Bíblia diz que ela foi, fez conforme o profeta tinha falado, e a Bíblia diz que ela e o profeta, o seu filho comeu durante aquele tempo e comida não faltou. Sabe, se a história tivesse acabado aqui, nós já estávamos muito contentes. Deus fez uma grande maravilha, mas a história não acabou aqui. Talvez você já ouviu muitos pregadores pregam e acaba aqui, a farinha não faltou, e tudo terminou, muito bem, era 1000 maravilhas, mas não. A seca seria muito longa. O processo seria muito longo. E a Bíblia diz que alguns tempos depois, o filho da mulher começou a passar mal. E veio a morrer. Tem gente reclamando porque o riacho fechou. Tem gente reclamando porque o coxo, quer dizer, porque o corvo não veio mais trazendo o pão. Se o riacho não tivesse secado, Elias não tinha saído de lá. Se Elias não tivesse chegado ali, a mulher tinha morrido antes do tempo. Mas se ele tivesse simplesmente visto o milagre e saído da casa da viúva, a viúva tinha perdido o seu filho, aquele que poderia estar cuidando dela. Por quê? Os planos de Deus na nossa vida, eles são mais altos do que o que nós imaginamos. Nós achamos que já chegou, que já está muito bem, mas Deus diz, não, tem mais coisa para fazer aqui ainda, Elias. Tem mais coisa. A sua caminhada ainda não acabou. Deus sabia que aquela situação iria servir para quê? Iria servir para que ele pudesse depois demonstrar como Deus cuida dos seus, sabe? A sua situação neste momento, talvez você esteja reclamando, mas ela pode servir para que você venha aconselhar algumas pessoas que vão estar passando por situações como essa. E você vai dizer, sabe, Deus cuidou de mim, Ele pode cuidar de você. Sabe, o Senhor tem uma razão do porquê você está passando o que você está passando. O texto diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher foi ficando doente, foi piorando e parou de respirar. A Bíblia nos diz, e eu começo a encerrar, que Jesus estava na cruz. E as pessoas olhavam para ele e disseram, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Mas Jesus, ele dizia, eu sei que eu não posso descer. Porque vai ter um povo no ano de 2020, no mês de junho, no dia 29, lá na cidade de Cuiabá, que vai estar assistindo um vídeo, que vão estar no meio de uma crise, e que eles vão precisar entender que se ao olhar para mim, ao reconhecer que eu tenho todo o poder, que eu ainda não recebi este nome que está acima de todo nome, eu serei a cura deles, eu posso trazer salvação para eles, eu posso restaurar a vida deles, eu não posso descer daqui. O livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 2, vai dizer assim, ó, que nós temos que aprender com Jesus, olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, porque Jesus, Ele não levou em conta as dores, olha lá, Jesus não levou em conta as dores, mas suportou a cruz, desprezando a afronta de tudo que foi lançado até Ele, porque Ele sabia que um dia ele iria assentar-se ao trono de Deus à sua direita. Sabe, Deus ele desprezou tudo isso por causa do gozo que estava proposto. Que gozo? O gozo de saber que um dia eu e você, que vivemos uma vida dominada pelo pecado, poderíamos um dia estar justificados na presença dele.
Naquele dia, Jesus não olhou apenas pelo sacrifício que ele ia fazer, mas ele olhou lá na frente. Eu te pergunto, você sabe por que Deus tem te colocado no lugar que você está? Essa história de Elias, ela nos mostra que nós precisamos entender que Deus quer fazer coisa muito maior do que aquilo que nós pensamos. E que nós devemos não ficar dando desculpas, não ficar comentando na vida dos outros e focar no que Deus tem para a nossa vida. Quando a dificuldade vem, use essa dificuldade, como diz aí fora, como uma pedra, como um degrau para você alcançar mais longe. Use essa dificuldade para você superar, não seja superado pela necessidade. Sabe, eu encerro contando uma história que o pastor Franco Maximiliano, ele contou uma vez pregando na nossa igreja. Ele disse que conta uma história de duas amigas que se tornaram depois as duas piores inimigas. Cresceram junto na escola, mas quando ficaram mais idosas, uma brigava e puxava a briga de tudo, fazia de tudo para atrapalhar a outra. E aí, um dia, uma delas foi tocada por Deus e disse assim: eu acho que a gente precisa fazer amizade. E aí ela foi conversar com ela e disse assim: nós devemos fazer as nossas pazes. E a outra disse: o que é isso? Eu acho que tem alguma coisa por trás disso. Ela está querendo fazer algo para mim. E olha, eu não vou perder a oportunidade não, hein? Ela acha que está me enganando. A mulher não quis fazer as pazes, foi para casa. O que ela fez? Eu vou preparar algo para ela. Foi em casa, pegou um monte de esterco, colocou dentro de uma caixa, embrulhou com papel de presente, colocou na porta da casa da amiga, bateu na porta e disse: tem um presente para você. E saiu para casa. A amiga olhou, achou meio estranho aquela caixa de presente, pegou um pouco pesada, mas ela abriu e viu que era esterco. Ela olhou aquele esterco, ela disse: eu estava precisando disso. As minhas plantas estão quase que morrendo mesmo. Ela pegou aquele esterco, colocou no seu jardim, e algumas semanas depois, as suas rosas que estavam quase que morrendo, começaram a brotar e a florescer. Ela foi naquela roseira, cortou 2 rosas, colocou dentro de uma caixa de presente, levou para sua amiga e disse: aqui tem um presente para você. Estava embrulhada. Ela disse: você está querendo me pegar? O que é que tem aqui dentro? Ela disse: pode abrir. Ela abriu aquela caixa. O que tinha dentro daquela caixa? 2 rosas. E ela então disse para ela: cada um dá aquilo que tem. O que você tem recebido de Deus? O que Deus tem te dado nesse período que você tem passado? É este momento de crise que vai refletir como nós vamos reagir. Esta mulher, depois que ela viu o que Elias fez por ela, ao orar pelo seu filho, depois de ter recebido apenas um copo d'água e um bolo, a Bíblia diz que depois que o seu filho é trazido de volta à vida, ela chega na presença de Elias, ela diz assim: agora sei que tu és um homem de Deus e a palavra de Deus vindo da tua boca é a verdade. A dificuldade que Deus tem preparado para nós, esta crise, este momento, não é nada mais senão para acontecer aquilo que o profeta Malaquias profetizou muito tempo atrás. Está chegando o tempo em que mais uma vez há de se ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Para aqueles que servem a Deus, vai nascer o sol da justiça. Mas para aqueles que não servem a Deus, está chegando o momento do grande dia. E a Bíblia diz que esse dia vai chegar como o arder de fogo. Para aqueles que servem ao Senhor, será dia de glória, dia de muita alegria. Mas para aqueles que não servem ao Senhor, será dia de pranto e de ranger de dente. Eu te pergunto, como você vai reagir em meio a essa crise? Você vai ser uma bênção? Você vai deixar Deus te usar para abençoar outras vidas? Ou você vai se preocupar somente consigo e esperar o seu riacho secar e os corvos não vir mais e você começar a zombar e a falar de Deus? É uma mensagem de alerta, uma mensagem de reflexão,
O tema, na verdade, ele nos diz que em tempos de crise, Deus vai fazer o sobrenatural. Deus sempre faz o sobrenatural, mas nós precisamos enfrentar a crise. Como você vai enfrentar essa crise? Entenda que nós precisamos de Deus. Precisamos estar confiantes com o Senhor. Aí eu te pergunto, o que tem te impedido de viver tudo que Deus tem para a sua vida? Sabe, nós temos preparado um canal, Joelson Moabs, hashtag Graça Redentora no YouTube. Nós temos feito alguns videozinhos devocionais, colocado algumas mensagens, e às vezes na correria fiquei quase um mês sem postar algumas coisas, e algumas pessoas pensam assim, pastor, tem muita gente assistindo seus vídeos, e muitas vezes nós pensamos e estamos preocupados no que vai ser, como vai ser, mas nós não entendemos muitas vezes que basta apenas uma pessoa assistir uma mensagem de esperança e de ânimo e mudar a vida dele, que já vai valer a pena ter feito aquilo que estamos fazendo. Sabe, o Senhor, Ele quer que nós deixamos nesses últimos dias todo o embaraço que está nos impedindo de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, porque a fonte de Deus é inesgotável. Eu encerro meu momento, já vou passar para os irmãos que são responsáveis pela continuação e o encerramento, para dizer para os irmãos, aquilo que Deus tem para nós, disse o apóstolo Paulo, é infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou até mesmo imaginamos, segundo o que? O poder de Deus que já opera em nós, já está dentro de você. Deixe esse poder do Espírito Santo modificar a sua vida, para que através da sua vida, muitas outras vidas cheguem-se ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Não perca essa crise. É o momento de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.